Olá, sejam todos bem-vindos. Actually, I don't really know which language should I use here. Uh, mas tá bom, a gente vai fazer uma espécie de Torre de Babel. Mas sejam todos muito bem-vindos. Eu espero que todo mundo esteja me ouvindo bem. Vou fazer uma abertura breve do evento. A intenção é mais ou menos nessa pegada de Torre de Babel. E quando a Bruna pensou nesse evento, a gente queria trazer alguém notório, alguém com quem você olha e pensa assim, eu queria ter uma chance de sentar e conversar com esse cara. Aí eu pensei, bom, deixa eu ver quem eu vou chamar. E é uma sensação muito legal. É uma sensação muito legal porque se fosse há uns 10 anos atrás, eu provavelmente estaria observando o Vini de longe e estaria lá pensando, caramba, eu queria ter uma chance de conversar com ele, eu queria poder perguntar para ele as coisas, eu queria poder saber como é que ele chegou onde ele chegou, ele fez todo esse trajeto com os idiomas. E aí, olhando para isso, eu fico muito contente, porque hoje eu não estou olhando para ele de longe pensando como é que será que ele fez. Eu estudei tanto, 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 que as pessoas que eu admiro são hoje meus amigos. Então, eu sempre fico muito chocado quando eu vejo esse tipo de coisa. Ah, mas bom, hoje ele está aqui, ele já está na sala. Para quem não conhece o Vini, acho que todo mundo aqui conhece o Vini. Não é possível que alguém aqui não conheça o Vini. Se você não conhece, devia, tá? Ah, Ao invés de fazer uma breve introdução e falar quem é o Vini, eu vou pedir para ele mesmo fazer isso. Deixa eu ver se ele já está pronto. Vini, está aí? Tô aqui. Perfect. Eu já te escuto, só não te vejo ainda. Ah, minha câmera tá desligada. Aí, Sim. olha aqui. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Sempre um prazer. E os Muito próximos, mal. toda sua. Ah, ok. Pensei que você fosse fazer minha introdução. Você não falou que eu tinha que me introduzir. É sempre difícil falar de nós mesmos, não é mesmo? Mas para quem não me conhece, eu tenho aqui uma galera que eu conheço. Tenho aqui o Otávio, da nossa comunidade, Giovana também. Que a gente já está entre há um longo tempo. Bom, gente, eu sou o Vini, né? Estou aí metade da vida, mais da metade da vida lidando aí com idiomas. Comecei com 14 anos de idade com a língua japonesa e, para quem não sabe, né, foi o primeiro idioma, né? Não foi inglês, foi japonês, 14 anos de idade, lá em 2000 e alguma coisa, mas na época que não tinha YouTube, não tinha internet direito, era internet de escada, né? Tinha que esperar da meia-noite para acessar, sábado depois das 2 e domingo o dia todo, né? Era assim que a gente fazia. E comecei ali com japonês, que por si só, se eu for falar disso, já é uma trajetória longa. Depois eu passei para o inglês, porque muita gente começou a me encher o saco, né? Minha mãe e tudo mais, tem que aprender inglês, tem que aprender inglês. Aí entrei num curso de inglês de graça, numa escola estadual onde eu estudava, fiz um ano de curso e o resto foi na vida. Depois eu aprendi francês, depois eu aprendi italiano, depois eu aprendi alemão, depois espanhol e agora estou no mandarim, né? No início aí do mandarim. E então, uma coisa que eu gosto muito de pensar, de refletir sobre, é tipo, eu comecei a treinar sozinho, não existia esse negócio de poliglota, não. Isso daí é coisa moderna. Não tinha esse negócio de poliglota, ninguém falava essa palavra, né? A gente só ouvia essa palavra no episódio do Chaves, em que o seu Madruga fala que as crianças são verdadeiros poliglotas. Não sei se vocês lembram desse episódio, que ele queria falar trogloditas. Aí ele fala poliglota. Só, esse era o meu contato. Que hoje em dia no Instagram a gente tem tudo, né? E aí, milhões e milhões de páginas de pessoas falando de poliglotismo e tudo mais. Na minha época não existia, não tinha nada disso. Enfim, e aí o que eu percebi? Eu aprendi sozinho, uma cidade do interior do estado do Rio de Janeiro. Aprendi esses idiomas sozinho. Errei muitas coisas, né? Até entender como aprender, como eu aprendo e tudo mais.
E depois que eu cresci, conheci outras pessoas, né? Como conheci o John, conheci o Patrick, conheci o Lu, conheci o Léo e tudo mais, e outras pessoas de outros países também, do ramo, reparamos uma coisa: todo mundo é, tem semelhanças no aprendizado. Por mais diferente que seja o processo, mas todo mundo tem semelhança ali no aprendizado, né? Claro que um foca mais uma coisa, faz uma coisa mais diferente, não é todo mundo igual. Mas a essência do aprender línguas é a mesma no mundo todo. Até agora não conheci ninguém que faz uma coisa mais, muito diferente, assim. A essência, eu pensei exatamente em uma dessas essências. Recentemente eu comecei a escrever um livro que vai ser sobre aprendizado de idiomas, né? Mas estou escrevendo de forma bem preguiçosa, tá? Não crie esperanças. Não crie esperanças. Não falei que eu vou lançar no final do ano, eu não disse isso. Não falei que vai ficar pronto daqui 2 anos. Eu falei nada, só falei que estou escrevendo. Não falei que vou lançar também. Eu posso lançar e terminar de escrever e não lançar. Sobre essas essências, né? E aí tem alguns pontos aqui que eu queria destacar com vocês. Patrick, só me refresca a memória. Vão ser 20 minutos eu falando, depois vai ter interação, não é isso? Vai ter interação, bastante interação, mas loucura. Mas sim, é isso mesmo. Perfeito. Eu só sinto-se à vontade de fazer qualquer pergunta, tá bom? E que a gente vai gostar bastante aí de interagir. Eu quero trazer esses pontos, olha só. Eu dou aula, né? Porque não sabe, eu dou aula. Eu tenho aí a comunidade Let's Dots, né? Uma comunidade online, onde a Giovanna entrou, não falava nada de italiano, agora é nossa professora de italiano, uma garota toda, né? Grande Botan. Meu sonho é crescer e ser igual a Botan. E tem aí também das minhas aulas particulares, também das minhas mentorias também de idiomas, né? E uma coisa que acontece muito com os alunos, muita gente quer aprender o idioma assim, para ontem, né? Quer para ontem, preciso agora que eu vou ter uma entrevista, não sei o quê, e quer aprender simplesmente porque precisa aprender. Né? Não tem aquele prazer, porque eu, Patrick, por exemplo, e os outros amigos, o nosso hobby é aprender idiomas, nosso lazer é aprender. Para a gente não é um trabalho, não é um esforço, a gente faz isso porque é o nosso videogame, ele é o nosso passatempo, né? E a gente conseguiu transformar o passatempo numa profissão. Mas é esse ponto que eu quero trazer, porque quando a gente entra nesse ramo, que precisa aprender inglês, né? Que a maioria é com inglês, né? Precisa aprender inglês por causa do trabalho e tudo mais, perde aquela paixão, então perde aquela magia e se torna algo absurdamente chato, né? Você tem que fazer o negócio, você precisa fazer o negócio. E aí, muitos dessas pessoas não ficam atentas a esses pontos que eu quero trazer, né? Que, na minha opinião, deixa o aprendizado muito mais gostoso, muito mais fluido. Porque observem só, a língua, gente, ela serve como uma ponte de comunicação para ligar A e com B. Mas o legal é o que está aqui no meio. São os amigos que a gente faz, né? Os processos que a gente tem ali no meio. A gente tem que respeitar esse processo para poder o estudo ele ficar muito prazeroso. E um primeiro ponto que eu quero trazer aqui de vocês, eu trouxe aqui 5 pontos. O primeiro ponto é a curiosidade. Vou colocar aqui no nosso chat que eu vou escrever aqui para vocês. Né? A curiosidade. Ponto, curiosidade. Curiosidade é o primeiro ponto. O que marca todo poliglota que eu conheci até hoje, não vi ninguém que fugiu dessa curva, é a curiosidade. Somos absurdamente curiosos. A gente não consegue, por exemplo, estar aqui, toca uma música e passa uma palavra que a gente não consegue, a gente não consegue dormir depois, não. Tem que ver, peraí, que palavra é essa? Que negócio é esse aqui? Que tem que ver? A gente está andando na rua, tem uma loja com um nome lá estranho, a gente, mas que língua será que é esse negócio? Aqui a gente pega o celular na hora e pesquisa. Ah, é húngaro, é russo, é o quê? Né? E a gente está aqui conversando com alguém, uma pessoa solta uma palavra que a gente não conheça, mesmo em português, a gente não fica, deixa passar batido, não. A gente pergunta, o que que é isso, gente? Essa palavra que você usou, o que que significa esse negócio que ele quer? Então, a curiosidade, ela é muito boa porque faz com que a gente aprenda além do livro, né? Eu tenho um livro didático que eu fiz de inglês, né? Todos os níveis A1, do A1 ao C1. Se o aluno pegar e não sabe nada de inglês e estudar com aquilo ali, ele vai aprender? Vai, mas ele vai saber só o que está ali. E, infelizmente, eu não coloquei a língua inglesa toda completa. Tem um monte de coisa que eu não coloquei lá, né? Não tem como. E aí, como que você vai aprender além disso? Sendo uma pessoa curiosa. Sendo uma pessoa que
tem interesse em assistir o filme em inglês, e se aparecer uma palavra, uma coisa que você não entendeu, você pausa. Você vai lá, meu Deus, o que que é isso? Que palavra é essa, né, que estão falando? Se perguntar muito, como por exemplo, uma coisa eu acho que o Patrick faz, eu acho, nunca perguntei isso a ele, mas eu acho que ele faz muito. Tá conversando com, sei lá, qualquer pessoa, sua esposa e tudo mais, em português, aí ela fala uma palavra tipo, ai, minha unha tá encravada. Aí você pensa, nossa, como é que será que é isso em russo, em alemão, em polonês? Você faz isso também, né? A gente sempre tá assim, tem sempre um tradutor aqui em segundo plano, na nossa cabeça aqui. Tá conversando e eu tô meio que traduzindo. Inclusive, eu não sei falar unha encravada em japonês. Depois vou pesquisar isso, né? Unha encravada, não sei. A gente está sempre perguntando, né? Como é que é unha encravada? Como é que eu não sei o quê? A gente está sempre fazendo isso. Agora estou no processo do mandarim, então estou andando na rua, eu estou sempre perguntando, vou atravessar a rua, como é que eu falo isso em mandarim? Atravessar a rua. Estou indo pro shopping, como é que é shopping? Como é que eu vou tomar um açaí? Vou pegar vou tomar um tacacá. Como é que eu falo isso em mandarim, né? A gente está o tempo todo fazendo esse tipo de tradução. Então, a curiosidade, ela é algo que, para mim, é uma das maiores qualidades que alguém pode ter. Uma pessoa curiosa. Quer saber tudo, quer saber que palavra que é, quer saber o que que é aquilo, o que que aconteceu, quem é essa pessoa. Então, eu dou esse primeiro ponto para vocês. Sejam curiosos, pesquisem, não vão dormir com uma dúvida. Perguntem, vão atrás, porque vai ampliar aí bastante o conhecimento que a gente tem de diversas áreas aí. A outra coisa que eu quero destacar, o ponto número dois, é a constância, né? Isso a gente está careca de falar. Inclusive, estou com preguiça de falar, porque a gente realmente está careca de falar disso. Tenho certeza, todo mundo aqui já sabe disso, então você é breve, a constância. Gente, não se aprende sem ser constante. Não tem como, não conheço ninguém que aprendeu uma língua parando. Tem várias formas de aprender, né? Porque muitas vezes o pessoal tem a falsa ilusão que aprender tem que ser assim, sentar numa cadeira, pegar um livro, abrir o livro e ficar copiando. É uma forma de aprender, né? Não deixa de ser. Mas não é isso. Ser constante é você ter esse contato com a língua, entende? Você pode ter com um filme, você pode ter com série, pode ter com música, pode ter conversando com as pessoas e também sentando na cadeira, abrindo o livro, né? Também é uma forma aí de ter essa constância. Mas tem que ter a constância, porque infelizmente, idiomas não está do lado direito do nosso cérebro. Aqui está a bicicleta. Você aprende a andar de bicicleta uma vez e nunca mais esquece, né? Ingrata essa vida. O idioma está aqui do lado esquerdo. Do lado esquerdo a gente tem que ficar treinando, reforçando, reforçando. É triste, assim, é uma tragédia, né? Porque nunca está satisfeito. Eu fiz um textinho uma vez, publiquei no Instagram, chamado Um Amante Mimado, que eu comparo línguas com um amante mimado, né? Que você tem que ficar ali o tempo todo dando carinho, dando beijinho. Se você parar, ele simplesmente vai procurar outra pessoa. É bem que isso, entendeu? Então tem essa visão de línguas é um amante mimado. É para sempre esse negócio. Tem que ficar ali estudando e vendo filme, então você não esquece, a gente esquece mesmo. É triste, viu? É muito triste. Depois de tantos anos, a gente esquece, esquece. Então a constância é esse grande ponto, tá? E as várias formas de ter aí constância. O terceiro ponto que eu quero trazer aqui para vocês é a mente de principiante, né? Como assim a mente de principiante? Esse é um ponto, na verdade, que eu trago lá do Zen budismo, né? Tem o budismo, tem o Zen budismo, e o pessoal fala muito de mente de principiante. Como assim? Que quando a gente está começando, a gente tem aquele gás, né? Aquele fogo, que aprender tudo, quer consumir tudo, tudo. Isso é muito bom, né? E o principiante, ele consegue ver grande alegria com pequenos progressos, né? Eu não sei nada de russo. Eu vou lá, faço uma aula de russo aqui com o Patrick, já vou saber falar uma coisinha ou outra, e isso vai me deixar muito feliz. Aí na segunda aula eu já vou aprender mais 10 palavras, e eu falo, nossa, já sei 10 palavras. Depois eu vou aprender mais 10, nossa, já sei 20. A gente fica naquela empolgação, né? Porque é fácil ver o progresso no início, porque qualquer coisa que você faça já é um progresso. Concorda? Aí depois que a gente sobe de nível, a gente chega ali no B1, no B2, a gente entra numa coisa chamada de platô, né? Aquele momento em que você não consegue estagnar, né? E é o que eu faço na minha mentoria, né? Como
sair desse platô, não chegar, na verdade, nesse platô, porque tem sempre além, tem sempre como ir mais além, né? E isso desanima a gente fica ali porque você já está no nível que você já consegue conversar legal, você já consegue ver filme, né? Já não precisa ficar recorrendo tanto a dicionário, então a gente entra em uma zona de conforto, né? E fica para sempre naquilo ali, você sente que você não avança em absolutamente nada, né? Aí, o ponto 3 é exatamente isso, essa mente de principiante, né? Em voltar lá para as origens, quando a gente ficava super empolgado e pesquisando aquilo e vendo músicas, não sei o que, não sei o que lá. É bem mais complexo do que isso tudo aqui que eu estou falando, mas não vou me alongar muito. Mas tem a ver com isso, aquela empolgação no início da aprenda da língua. Então é importante que a gente mantenha isso. Agora, o como já aí seria muito longo. Beleza. O quarto passo, gente, que eu quero coisa, é a aceitação. Isso daí eu vejo é o mais difícil de aceitar, né? O que é isso, aceitação? A gente fala português, todo mundo aqui fala português. Então, a gente tem uma mania de julgar a outra língua através da visão do português. Antes de dar essa aula aqui, eu estava dando outra aula, né, de inglês com uma aluna, e, e ela falou take breakfast, uma coisa assim. Aí eu corrigi e falei assim, olha, a gente fala mais a palavra have breakfast. Aí ela, mas não é tomar café da manhã e take não é tomar? Eu, sim, em português isso, mas o americano ele não fala tomar o café da manhã, ele fala ter um café da manhã. Ela, por quê? Eu, porque sim, aceita que dói menos. Toda língua ela tem várias formas de falar, ela é um conceito diferente. Da mesma forma, quando o americano vai aprender português, ele vai falar, né? Ter um café da manhã. A gente consegue entender? Entende. Você fala assim, nossa, eu tive um café da manhã, eu preciso ter um café, preciso ter um almoço. Daqui a pouco, terminando essa reunião aqui, eu vou ter um almoço. É verdade, né? Terminando essa reunião aqui, eu vou ter um almoço. Vocês entendem, né? Não é assim que a gente fala. A gente fala é, almoçar, é um verbo. Na cabeça dele isso não vai entrar. Mas por quê? Porque não está aceitando. Então, língua, gente, a gente não discute é daquele jeito, acabou. Eles sempre perguntam, como é que fala tal coisa? Fala assim. Fim de história. Por exemplo, em inglês a gente tem que se acostumar, né? Get used to. E a preposição que a gente usa é o to. O brasileiro, como vai falar, é muito comum ele usar with, né? Que é com. Porque em português a gente fala se acostumar com alguma coisa. Então você traduz ao pé da letra. Get used with. Tem sentido. Para a gente tem sentido. Para eles não tem sentido. Porque em inglês, o se acostumar, a gente usa o to. Agora, se você ficar parando para questionar por que que é to e não if, você não vai sair do lugar, gente. Não vai, não vai, não vai ter progresso, porque não tem sentido esse questionamento. Porque em português é assim, mas a gente está falando outra língua, é inglês, é polonês, é japonês, entendeu? É outra vibe. Então, essa aceitação ela é muito importante para que a gente flua melhor. Simplesmente não se pergunte por que que é assim. Como é que fala tal coisa? Ah, desse jeito. Ah, ok. E reproduza. Você vai ouvindo e vai reproduzindo. Você vai ouvindo e você vai reproduzindo. Entendeu? Vou contar para vocês aqui usar uma coisinha. Que língua tem muito a ver com cultura, né? Tem muito a ver com saber o que falar na hora, ali na situação, né? Quando perguntam para mim, ah, como é que fala tal coisa? Mas qual é a situação? Qual é o contexto, né? Você vai saber se vai falar de um jeito ou de outro. Eu estava agora recentemente numa viagem lá no Japão, e aí tava, a situação tava eu e dois japoneses assim, que eu já tenho intimidade, a gente tava num bar, e um deles trabalhava nesse bar. E aí a gente ficou ali até fechar, até meia-noite, e depois a gente ia sair para um outro lugar, né? Altos rolês em Tóquio. A gente tava lá. E aí tava fechando o bar e tudo mais, aí chegou a chefona. Aí chegou a chefona, aí falando assim, ai, toma aqui o casaco. É que tinha uma menina do meu lado, né? Que era minha amiga. Ela tá aqui o casaco que você deixou ali. A garota que tava do meu lado. Ai, nossa, me desculpe, me desculpe. Ah, porque hoje vocês vieram aqui, né? E aproveitaram do nosso brinco. Ai, me desculpe. Ela assim, tudo. A chefona fala qualquer coisa, ela. Ai, me desculpe. Nossa, realmente me desculpe. Eu tava assim, gente, o que aconteceu? Não era pra eu estar aqui. O que que houve? Ninguém me contou nada. Aí quando a chefona foi embora, eu falei pra ela que houve? Você ficou pedindo desculpa o tempo todo. Ela, não, é que muitas vezes na cultura japonesa a gente fala desculpe no lugar de obrigado.
Isso é muito coisa de japonês. Eu, ah, vejam só, que loucura. Eu já sabia disso, mas não fazia sentido ali pra mim, né? Porque não tem sentido nenhum a pessoa falar, tá aqui o seu casaco, ai, me desculpe. Você vai lá, obrigado, né? Me dá o casaco aí. Não, 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 ai, me desculpe, me desculpe. Aí, sabendo disso, depois volta a chefona para se despedir. E é aquela coisa, se despedir em japonês é uma lenga-lenga. Você não sabe falar assim, vou embora e tchau, né? Você fica, ai, nossa, eu vou embora, e vocês trabalharam tanto, nossa, tá todo mundo cansado, né? Você fica fazendo isso. E aí, quando ela chegou para se despedir, todo mundo levantou. Esses dois estavam sentados e levantaram. Eu levantei junto, né? Eu era altão, todo mundo assim, né? O mais alto do Japão. E aí ela falava, que não sei o que, não sei o que, se curvava. E aí os outros se curvavam e eu ia junto, se curvava. Porque a gente tá muito cansado, que não sei o que, aí se curvava também. Que não sei o que, desculpa por ter vindo hoje. Aí se curvava, se curvava. Aí quando não se despedia, quando foi eu me despedi dela, eu pedi, mil desculpa por ter vindo. Isso encaixava. O que eu quero dizer com tudo isso, né? Tem sentido para mim? Nenhum. Nenhum. Mas tem sentido para eles. Entendeu? Essa coisa do falar desculpa em vez de falar obrigado. Agora, você parar para questionar, não tem sentido o questionamento, na verdade. Que é outra cultura que funciona de uma outra forma, né? Para o japonês, a questão você ser humilde e se botar abaixo dos outros é em todas as áreas. Se alguém te elogia em japonês, você agradece o elogio, você é visto como arrogante, né? Então, quando eu estava lá e elogiava o meu japonês, eu falava assim, que isso? Não, nossa, eu ainda tenho muito para aprender. Agora você fala assim, obrigado, como a gente faz em português, né? Obrigado. Ou fala, nossa, você tá bonito, ou tá bonita, ou a gente fala, obrigado, né? A gente não agradece. Jamais o japonês vai falar isso. Ele vai falar assim, não, que isso, não. Não, que isso, não, sou bonito, não. É assim que funciona. Então tem a ver com a cultura, né? E o que a gente não pode fazer é ficar realmente questionando, mas por quê? Mas por quê? Porque a gente está olhando uma outra cultura, uma outra língua com os nossos olhos. E não é assim. A gente analisa língua e cultura a partir daquela língua, daquela cultura, e não a partir da nossa língua, da nossa cultura. Entendeu? Então, esse é o ponto da aceitação, que eu acho que é o mais difícil de ter. E o último aqui, para encerrar, é, é o sim, que é a vergonha. Né? Muita gente tem vergonha de aceitar a vergonha, né? A gente tem vergonha de falar errado, né? Que loucura. E eu falo que isso não tem o menor sentido. Por quê? Quando você sai do seu país, você vai para cidades mais internacionais, tipo Dublin, Londres, por aí, é muita gente, é gente do mundo todo que está lá. E cada um vai ter o seu inglês. Inclusive, eu acho que o pior lugar para você aprender a falar inglês é Londres, né? Você sai na rua, você escuta todas as línguas: árabe, português, espanhol, russo, polonês. De vez em quando alguém aparece falando inglês ali, né? Mas cada um ali tem a sua língua, tem o seu inglês, entendeu? Agora, se você ficar parando para analisar o inglês da pessoa, se ela está falando certinho, se ela está usando do e does da forma correta, se ela está usando should, would, could, onde deveria usar, se ela usou present perfect, past perfect do jeito correto, simplesmente, né, você não vai conseguir comunicar com ninguém, porque é uma visão de mundo que eu só fui ter quando eu saí a primeira vez, que eu fui para Dublin, a primeira vez fazer intercâmbio há muito tempo isso. E você chega lá, é muita gente de todos os lugares. Você vai num café, o cara que vai atender, que vai te dar o café, é brasileiro. A mulher do caixa é da Itália. O cara que limpa o chão é do Chile. O que vai trazer o café é da Polônia. Cada um é de um lugar e cada um tem seu inglês. Não tem tempo, entendeu? De ficar falando, analisando. E eu lembro que eu perguntei ao meu professor de lá se era mais correto falar take a shower ou have a shower na Irlanda, né? Como que eles falavam. Porque os dois são corretos, mas muda de país para país. Aí ele olhou assim para mim com uma cara de novo essa pergunta. Aí, mas por que que isso é importante? Take a shower, have a shower, tanto faz, você não entende. É igual falar water, water. Ai, meu Deus do céu, odeio esse assunto, sabe? Esse assunto de sotaque, assim, que vamos analisar. Não, meu Deus. Ninguém liga, entendeu? Esse é o ponto, ninguém tá nem aí. Ninguém tá nem aí quando você tá fora. Quando você tá aqui, brasileiro gosta de fazer isso, né? Ficar analisando, ficar criticando, mas ninguém tá nem aí. Eles nem percebem, falar a verdade. Nem percebem. Então, a vergonha, ela nos atrapalha.
Porque, literalmente, gente, me desculpa que eu vou falar, mas ninguém tá nem aí pro nível de inglês, de espanhol, de italiano de vocês. Quando você tá no outro país, só duas coisas importam. Você entender o que o cara tá falando e ser entendido. Ninguém fica analisando se você tá falando errado, não sei o quê. Não, você vai na padaria pedir um pão. Você acha que o padeiro que tá lá vai ficar perguntando: ah, errou o plural aí de pão, né? Ah, falou não sei o... Né? Igual na Itália. Croissant, em italiano, a gente chama de cornetto. E não fala croissant ou croissant. Aí você chega na Itália e fala um croissant, ele vai entender, porque sabe que não uso todo é croissant. Só lá que não. Ele não vai ficar assim, não, ó, não vou te dar esse negócio, não. Aqui na Itália a gente fala cornetto, a gente fala cornetto. Não existe isso, entendeu? Simplesmente não tem isso. As pessoas vão lá, o cara tá trabalhando, entendeu? Ele quer ir embora. Tá nem aí, entendeu? Então as pessoas, elas simplesmente não estão preocupadas com o seu nível. Não tá, ela está preocupada em entender. Você vai falar, ela tem que entender. Ela tá tudo certinho, não é a função dela. É que a gente que é professor, a gente é chato, né? Porque a gente tá aqui para isso, a gente vai corrigir. Então traz a impressão de que o mundo é assim, mas não é assim, dessa forma. Então a vergonha, ela atrapalha. E ao contrário disso, a gente tem que rir dos nossos erros. A gente deve rir. Quando vocês errarem alguma coisa, alguém corrigir aquela coisa, tem que ver uma graça nisso, porque aí você nunca mais vai errar mesmo, entendeu? Dá risada, vira meme, tá tudo certo. E é isso, e todo mundo passa assim por, por esse processo. E, e é isso que faz a gente fluir, né, na língua e curtir o processo, que eu falei lá do início. É essa que é a graça do negócio, entendeu? Esse, esse, esses erros, esses aprendizados, essas coisas novas, né, que a gente vai tendo, entendeu? Por isso, eu quero aqui trazer aqui o, esses 5 pontos que eu julguei importantes. E acho que agora já acabou, né, o tempo de palestrinha. Se alguém quiser falar alguma coisa, agora. Vamos lá, vou propor um negócio aqui. A gente vai, em primeiro lugar, muito obrigado por trazer um pouquinho do teu conhecimento. Vou propor um negócio. Quem quiser usar português, pode usar português. Se você tiver alguma língua em comum com o Vini e quiser fazer uma pergunta, eu quero usar um outro idioma. Make yourself at home. E aí, gente, alguma pergunta? Se ninguém me perguntar nada, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Eu tenho minha lista. Isso lembra muito, sabe o quê, Patrícia? Na escola, quando ia algum convidado, o cara falava, terminava, a professora, alguém tem uma pergunta, aquele silêncio sepulcral, e a professora sempre tinha, eu tenho, para não deixar o convidado sem graça. Vinha, eu tenho uma pergunta. Vai lá. Então, eu vou perguntar em português mesmo, porque assim, acho que é uma galera que nunca me viu falando português na vida e faz clube com a gente, então vamos aproveitar a oportunidade, né, de botar esse sotaque aqui pra Calma, jogo, né? espera. Eu não tinha quem estava falando. Eu não estava vendo aqui. Ana Beatriz. Ana Beatriz, euzinha. Pois é. Não, Vinha, muito legal a sua fala. Obrigada mesmo, assim, muito. Pensei em zilhões de coisas, assim, porque quando a gente vai criando ao longo da vida a experiência com idiomas, a gente sempre vai relacionando, na verdade, determinadas coisas que são objetivas a experiências pessoais, e isso é incrível, né, de pensar e de lembrar de um monte de coisa que a gente viveu por causa dos idiomas também. E tem um negócio que você falou que eu queria só comentar, assim, que eu acho muito, muito legal da percepção de idioma. A Pitty, meu Deus do céu. Pois é, que é o seguinte, a gente às vezes fica pensando no por que que o outro não faz daquele jeito que a gente faz, né? Então, assim, por que que não dizem exatamente do jeito que a gente diz, né? Por que que a escolha foi outra? E é muito legal, eu acho, que a gente pensar o contrário também. Então, a gente dizer assim, pô, por que que de tantas, tantas coisas que o português poderia ser, né? De jeitos que a gente poderia dizer determinadas coisas, a gente escolheu essa, né? Poxa, a gente poderia ter ido porque alguém, provavelmente lá atrás, resolveu usar de determinada forma ou resolveu colocar na escrita de determinada forma. Isso ficou se perpetuando aí dessa maneira, então um desses milhões de caminhos foi escolhido, né?
Isso é muito louco, isso é uma coisa que eu adoro ver, principalmente no espanhol, que é uma língua mais próxima à nossa, né? Então tem algumas pequenas escolhas e pequenas diferenças que fazem, né, é como se a gente se olhasse no espelho, mais ou menos, e dissesse, olha o que a gente poderia ter sido, de certa forma, né? E eu acho isso muito incrível, muito encantador, assim, muito legal. É realmente a gente abrir a mente para isso. Eu, assim, fui criada em Salvador, né, a vida toda, e eu moro muito longe de fronteira, né? Acho que como a maioria do Brasil, na verdade, né? Então a gente não tem tanto contato com estrangeiros. Os estrangeiros aqui são basicamente turistas que não estão em nem tanta quantidade assim. Mas, e aí, assim, a gente é basicamente monoglota, tem gente que nunca vai ouvir um gringo na vida aqui, né? Vai viver a cidade, na vida inteira na cidade, por exemplo. E a gente é acostumado a pensar realmente dessa, né, em relação a gente como o único no mundo, né? Nosso idioma, a gente não questiona essas coisas. E realmente abrir a cabeça para essas coisas é uma coisa que falei muita coisa, mas é uma questão que realmente leva a gente a ver, né, o mundo como ele é também. É muito legal. Concordo aí com aceitação, né? Exato, Concordo. exato. Muito legal isso, a aceitação. Patsa, tá aqui? Sim, Sim. Bom, eu tinha uma pergunta para você, Vini, na verdade. Porque você falou sobre essa situação que você fez um intercâmbio em Dublin e estava aprendendo inglês. E você fez uma pergunta se era to have a shower or take a shower. uhum. E o professor ficou chateado com isso. Eu queria te perguntar, chateado no sentido, isso é irrelevante. Qual verbo você usou é, modal, né, para descrever o ato de tomar banho. Eu ia te perguntar uma coisa assim, você teve essa mesma experiência, por exemplo, com o francês ou com o alemão? Porque é o seguinte, na minha experiência, tanto ensinando alemão como vivendo no dia a dia, eu vejo que tem línguas que são extremamente Uhum. imprecisas, ou seja, que você usa um verbo para dizer uma característica para dizer mil coisas, e tem línguas que o vocabulário é extremamente preciso. Por exemplo, eu estava com o peito chiando esses dias, porque agora estou com crise de alergia de pólen, acontece isso aqui na Europa muito na primavera, e eu falei para uma amiga assim, olha, meu peito está chiando. Só que o verbo que eu usei era o verbo quietschen, é um verbo que é como o ranger da porta, assim, quando não botou óleo, sabe? Porque Uhum. era o som que deu no ouvido. Aí ela riu assim, falou, mas tá chiando. Eu falei, tá realmente como uma porta, porque ela estranhou porque eu usei esse verbo. E eu falei assim, ela falou, não tá assobiando, entendeu? Então, o chiar no alemão, quando você fala em geral, você tá querendo dizer que o seu pulmão tá assobiando, entendeu? Então, Uhum. tipo, por exemplo, é muito difícil, se eu falei, inclusive com a Bia, numa aula outro dia, assim, você tem vários verbos que você não por exemplo, é, o barulho que a gota faz quando bate numa superfície sólida, por exemplo, quando chove, uma coisa assim, esse pingar, entendeu? É um verbo. E que não é pingar no sentido de a torneira está pingando, é um barulho de chuva. Quando você anda numa madeira, numa superfície de madeira, sei lá, a casa range, aí é um verbo, que não Aham. é o verbo que é ranger, como o dente rangendo. Então, isso é uma coisa assim, porque, na minha opinião, assim, como tanto docente como falante, por exemplo, na língua alemã, eu tenho a impressão de que essas pequenas diferenças às vezes fazem a diferença, porque a pessoa às vezes, eu não sei se você teve essa experiência, que você fala uma coisa. Eu entendi seu ponto. Eu entendi seu ponto, né? É, de realmente usar o que eles esperam que a gente use. Que são duas coisas diferentes, né? O lado do professor, porque realmente, have a shower, take a shower, os dois são corretos. Então, tanto faz eu Hum, falar have a shower, take a shower, né? Os dois são corretos. Agora, porque a gente está trabalhando entre duas coisas que são corretas. Então, tanto faz. Agora, quando você vai estar na língua aí, é, tô, é, tem um jeito certo de falar, né? Igual você falou, da gota que cai na madeira, vai ser uma palavra, tudo mais. Inclusive, isso é um hobby que eu tenho, eu gosto muito de criar palavras, né?
que a gente não tem. Por exemplo, eu tenho aqui um livro japonês, né? Que o japonês ele tem coisas que a gente não tem. Tem muitas coisas que a gente não tem, que é isso daqui, ó. Que é o Yojijikubo. Yojijikubo. Yojijikubo são expressões que a gente usa 4 letras. Fala 4 palavrinhas, 4 caracteres, na verdade, que define muita coisa. E é esse meu hobby. Eu gosto de fazer Uhum, muito isso em português. Como, por exemplo, tem um aqui que é o uhum. Ishin Denshin. Ishin Denshin, vou escrever aqui para vocês no chat, que japonês, chinês tem que escrever, senão não tem sentido nenhum. Ishin. Também tem isso em chinês, tá, o Patrick? Tem isso. Ishin Denshin. Isso aqui, ó. Os caracteres são. Cadê? Aí. Igualmente, transmitir mente. Traduzindo ao pé da letra quer dizer isso. Igualmente, transmitir mente. Mas isso quer dizer o quê, na verdade? Isso fala daquele ato quando você olha para uma pessoa que você tem uma conexão, um amigo e tudo mais, e sem dizer uma palavra, olha para o português, não, né? Que a gente fala assim, nossa, eu e fulano somos muitos amigos, a gente olha para a cara um do outro e já entende tudo. Ó, tem que falar tudo isso, né? E em japonês, não. Em chinês, né? Já sintetiza, né? Bastante. Então, quando você está aí falando aí em outra língua, e se essa língua tem termos, a gente é aquela coisa, né? Que idioma não se questiona, respeita. Né? Por que que em alemão, não sei o que, vai ter uma palavra a gota da água quando bate aqui é uma coisa e quando bate ali é outra coisa. São formas de ver o mundo diferente. Como, por exemplo, o clássico. Eu não sei se isso é verdade, tá? Mas a gente escuta muito isso por aí. Que na língua dos esquimós, eles têm mais de 20 palavras para falar neve. Quando é neve molhada, é de um jeito. Quando a neve é fofa, é uma palavra. Quando não sei o que, é outra palavra. E por aí vai, né? Assim como em Mas sabe irlandês. que Ah, eu tinha me dado conta de uma coisa que eu achei bem interessante numa experiência morando em Portugal, assim. A maneira em que o português se desenvolveu no Brasil foi como uma língua que foi trazida, assim, de certa maneira. E, por exemplo, essa expressão que você falou sobre 20 maneiras de falar neve. Se você pegar um dicionário de português de Portugal, muitos termos para neve, por exemplo, você consegue 30 palavras para falar sobre neve, o tipo de chuva, por exemplo. Só que no Brasil a gente às vezes acaba usando só uma e fica. Assim, entende? Eu acho que isso é uma característica talvez que eu tenha observado também, por exemplo, no inglês americano, que às vezes parece que o português, por exemplo, quando ele está utilizando o idioma, ele tem 5 sinônimos e o brasileiro fala, esse treco, essa coisa, tá? não, você quer um exemplo? É aquele negócio, né? É que a língua ela serve para refletir o mundo em que a gente vive. Então, o esquimó que vive com neve o tempo todo, para ele é diferente. A neve que cai, a neve molhada, a neve fofa. A gente não tem palavra para isso, porque a gente não tem neve, tanto quanto eles, né? Mas a gente também tem isso. Eu lembrei aqui de um exemplo, vai ser um exemplo bem engraçado, tá, gente? Mas é o que eu lembrei aqui agora. Por exemplo, em português, a gente tem várias palavras diferentes quando a gente está se relacionando com alguém. A gente tem o ficante, tem um contatinho, tem um arroba, o ficante fixo, o ficante premium, né? E o namorado. Isso não existe em nenhum outro idioma que eu conheço. Não tem esse negócio ficante, não tem. Como é que fala isso em japonês? Como é que fala isso? Não tem. Você não tem, né? Mas como brasileiro, né? É bem assanhadinho, a gente já tem vários níveis, né? Não, Uhum. ela é minha namorada. Não, ali fulano é ficante. Não, fulano é ficante. Isso, gente, isso não entra na cabeça nenhuma de um japonês, por exemplo, de um chinês, por exemplo. No japonês é muito comum você sair com a pessoa e ir lá pelo terceiro, quinto encontro, assim, você pega na mão. Entende? Ô, Vini, é isso. Eu tava conversando com um amigo meu japonês e eu queria entender essa referência, que foi uma coisa que você está falando sobre coisas que para o português soa nada a ver e que no japonês faz todo sentido, como essa coisa do desculpa. Um japonês falou que quando você quer dizer que uma pessoa é bonita, Fala com você a lua, fala, né? a lua é É. bonita, você olha para a lua e tal. Aí isso quer dizer indiretamente que, pô, se uma pessoa soltasse essa assim para mim, você ia ficar tipo, tá, legal. Mas tá de dia! Tipo, para Exatamente. entender Isso é um outro essa aspecto. indireta em Isso, japonês é uma coisa assim,
tem que conhecer a cultura muito a fundo para começar a Isso, entender isso é um esses outro, detalhes. são coisas que estão além da língua, né? Isso é outro aspecto muito interessante. Por exemplo, o japonês é muito indireto, muito, tipo, 100% indireto. Você tem que deduzir muita coisa. Como, por exemplo, você nunca vai na casa de um japonês, nunca. Você vai na casa de um japonês, tá quente, você não vai pedir para abrir a janela, você não pode fazer isso. Ah, abre a janela. A gente pode, porque a gente já é estrangeiro, né? Mas eles não fazem isso. Abre a janela. Se eu quero que abra a janela, eu tenho que começar a falar de forma direta, tenho que começar a falar do tempo. Ah, que tá quente hoje, né? Nossa, lá em casa, quando tá quente igual hoje, eu gosto de abrir a janela, coisa assim, para ver se ele saca. Você nunca vai falar, pode abrir a janela? Pra gente é muito besta, tipo assim, isso, o que que custa, né? Para eles é outra coisa. Isso influencia na língua. É, isso mostra como a cultura é diferente. Me lembrou agora que talvez o total contrário do japonês seja, por exemplo, o norueguês ou o sueco, porque você só usa o imperativo e já agradece. Tipo, você não abre a janela, você fala assim, abre a janela, obrigado. Tipo, antes de perguntar se você pode, por favor, fazer uma coisa, antes de você soltar um por favor, não, você só fala, me dá água, obrigado. E isso não é considerado mal educado, isso já é engraçado, que é totalmente o oposto, assim. Tem no japonês, quais são os níveis de formalidade que você tem no Ah, japonês? todos. O japonês depende muito do que você fala, né? Tipo, tem um normal, japonês normal, beleza? Aí tem, se eu falo com um amigo assim, é informal. Tem esse normal e tem um abaixo que é o informal. Se você fala com um superior, um chefe, você vai falar em que? Você vai falar de uma forma muito formal. E muda tudo, tipo, desde palavras que mudam a forma de falar. Você tem que ser muito indireto. Quanto mais formal fica, mais indireto é aquele negócio. Quanto mais intimidade você tem com a pessoa, mais direto você é. Tipo assim, o seu melhor amigo, você pode pedir para abrir a janela. Agora, uma pessoa que não é seu melhor amigo, você não pode pedir para abrir a janela. Tem que dar voltas, né? Tem que dar voltas. E aí, tipo, se eu for falar com o meu chefe, eu vou falar com ele, se eu for falar de mim, eu vou falar com ele de uma forma humilde. Aí o verbo, a conjugação é outra coisa. E se ele for falar comigo, ele é meu chefe, ele tá falando comigo, ele fala de forma honrosa, que é outra coisa, mesmo que seja a mesma palavrinha, né? Então, por exemplo, taberu. Taberu é comer em japonês. Mas se eu for falar que eu vou comer, eu, de forma humilde, eu tenho que falar que é itadaku. Olha como muda. Taberu, itadaku. E o chefe, se ele for falar que ele for comer, ele fala de forma honrosa, ele fala mexagaru. Olha como é diferente, né? É doido, né? Por isso que esse pessoal aí, né, faz essas coisas que fazem, faz fazer anime, fazer essas coisas para se distrair a mente. Porque é muito doido, é muita loucura. Alguém tem mais alguma pergunta? Yes, I do. Ah. May I be the first one to speak in another language? Maybe the one that we are most like used to, besides Portuguese. Nice meeting you, like in person, should I say? I really admire what you're doing right now since the beginning, of course. Like since everything was Bosch, desde que tudo era mato. Ok. I think less than 1,000 followers, something like that, like 800. And I have a question, and I really agree on those points that you're mentioning about language learning. I completely agree. But I have one question about the Hum. business side, how was that transition from like being a language content creator to starting like making and creating and growing your own business with the boys? Oh, that's a good question, actually. It was like a huge bridge because everything is so different. So, when you are only learning a language, it's a process. And I really miss that process. The time when I just had to study. It was funny. It was funny. But from the very beginning, I always wanted to be a teacher, and I used to teach, for example, my neighbor. Yeah, he was my first student, my neighbor. And then I always had this flame inside me, to want to teach things and so on. Everything that I learned, I want to teach, I want to share with the others. But answering your question about the polydots, right? The let's dots. It only happened out of the blue
only have out of the blue. It was just another day. I was at home, and then I met Liu Bonoro on Instagram, I think. And we started talking and so on. And I wanted to work online. I had this wish, I wanted to work online, but I didn't know how to do this. And then Leo appeared, and Leo also wanted to do the same thing. So we decided, okay, why not? And then we started the Instagram page together. But it was only an idea, only an Instagram page. And then he was looking for someone to move in, okay, here in Curitiba. Leo used to live here in Curitiba because nowadays he lives everywhere. He used to live here in Curitiba, and I was living with my parents in Rio. And when I knew that he was looking for someone to share the apartment and so on, I said, why not? Because I wanted to move also. I wanted to go to Argentina. So, and then I decided to come, and then we decided to create the language that by doing that. A little bit of experience at this area because he used to work at Bosch, so that's huge company. So he knew a little bit how things work behind the scenes. But the answer is we wanted to do this, and we started doing this. And then things was happening, and then we needed to think how to solve some problems and so on. And at first the problem appeared, and then we solved the problem. That's how we did it. And I think that's how we do things, actually. Because when you want to do something, it's a thing. A thought is only a thought. A dream, it's only a dream. But when things really is happening, so yeah, it might be different, Right. Great advice. Thanks. Thanks very much. Anytime. Any more questions? No more questions? Single chance. E depois eu queria fazer, eu lembrei, mas bom, eu só não vou fazer a pergunta porque eu já fiz a pergunta várias vezes por que você começou com o japonês. Eu sempre pergunto isso e eu acho que sempre vale a pena perguntar de novo. Mas hoje não. Hoje eu vou fazer um pouco diferente. Tá? Na verdade é uma outra pergunta e no sentido de que você já sentiu que depois que a gente aprende determinado número de idiomas, você vai pues déjame cambiar. Después que aprendemos más y más lenguas, ahí en algún punto vamos a pensar como, no sé, creo que es eso. Aquí está como mi language core, que solamente, no sé, no puedo creer que voy a aprender otro idioma de la misma manera que hablo los idiomas que tengo ahora. ¿Sientes eso en algún momento en tu cabeza? Como, no sé, creo que, por ejemplo, tú tienes un japonés que está contigo desde siempre. ¿Te has pensado alguna vez como, ay, no sé, creo que no voy a hablar otro idioma de la misma manera que hablo japonés? ¿Sientes eso como, aquí está mi language core? Sí, exactamente. Y hablando de japonés en particular, porque, como estaban diciendo, las lenguas son distintas y las culturas también son distintas. Así que yo nunca hablaré japonés como hablo italiano, como hablo portugués o español, porque no sé, no decimos las mismas cosas. Por ejemplo, yo no puedo decir en japonés, no se dice en japonés una situación. Ahora es un poco difícil si pensar en un ejemplo, pero lo que quiero decir es que las lenguas son distintas. Así, portugués, español, italianos son similares, pero lenguas como el ruso, como el japonés, no logramos decir las mismas cosas. Por ejemplo, hacer un chiste en español, dale, como en portugués. Pero el mismo chiste no funciona en japonés.
y tampoco en alemán, ¿sí? Los chistes que hacemos en portugués no funcionan en alemán, no funcionan en japonés, porque la lengua trabaja de una manera distinta y también las personas que la hablan. Los japoneses, por ejemplo, no les gustan nuestros chistes, ellos no lo entienden, no entienden nada. Porque los chistes brasileños nos dan risas a nosotros, pero los japoneses no, y los alemanes tampoco. Así, pero los italianos sí. Los memes brasileros, yo digo brasileros sí porque aprendí el español con argentinos y decimos brasileros, no es un error, ¿sí? Los memes brasileros son muy similares a los memes italianos, pero no son similares a los memes alemanes. Tampoco los memes japoneses, ni siquiera hay memes en Japón. Sí, es una cosa muy distinta a nosotros. Nosotros solemos decir, esto es un meme en japonés. Y así que las lenguas son muy similares, algunas y otras son muy distintas. Y eso también cambia. Sí, lo que digo, lo que hablo en japonés es muy distinto a lo que hablo en inglés. Y esto me recuerda una cosa. En Japón, yo conocí a un japonés, un chico, y estábamos hablando, así como que pasamos toda la noche hablando en japonés, pero él quise como que hablar un poco en inglés. Y dale, empezamos a hablar inglés. Y cuando yo hablo en japonés, yo no uso las manos porque no se habla con las manos en japonés. Así que yo hablo como que muy así y también con la voz baja. En japonés no se habla siempre con la voz baja. Italiano no. Italiano no se parla, se urla, ¿sí? En italiano. Pero en japonés no, al contrario. Y seguimos hablando en japonés. Y después, cuando cambié, empecé a hablar inglés, empecé a hablar como que un poco más, no tan cerrado, ¿sí? Hablan más así. Y él notó esto, se dio cuenta de esto. Él me dijo, y me dijo, wow, ¿cómo cambias cuando hablas en inglés? Así que me parece otra persona, que ahora estás hablando como que con las manos y todo más. Sí, sí, sí. Son dos personalidades distintas de japonés y inglés. No se habla de la misma manera, porque son dos culturas completamente distintas. Pero Alors, Jean, Mm. a pergunta, olá a todos. Isso passa porque quando tu tens a segurança do idioma, tu, como que tu cuerpo responde, tu cuerpo contesta, então a gesticulação e se sente mais livre, verdade? Como mais à vontade de falar e gesticular e tudo isso. Então, eu creio que também essa característica também passa de isso, através de la segurança que tienes com o idioma. Ah, sí, eso puede suceder, pero en mi ejemplo en particular no, porque en japonés no se habla con las manos, no se habla así, sí, así que no funciona, es muy raro. Sí, pero sí, cuando empezamos en una lengua, sí, y no lo hablamos con seguridad, sí, así como que, porque estamos pensando, por eso no hablamos así, porque estamos pensando, yo ayer fui al mercado y compré sí, porque estamos pensando. Pero a nivel de la fluidez, cuando hablamos las lenguas con fluidez, esto cambia. Ujú. Bom, eu vou usar meu carioquês de volta. Poderia ficar aqui um ano inteiro falando. Quanto mais professor você coloca no mesmo lugar, mais a gente vai falar para sempre. Mas vou agradecer ao Vini pela presença. É sempre muito legal. Vou dizer de novo, eu gosto muito das team up, team up, team up. Enfim, é muito legal sempre que você participa. Muito obrigado por ter vindo. E lembrando que a gente tem hoje às 7, a segunda parte do. Desculpa por ter vindo. A gente tem hoje a segunda parte do evento às 7. A gente vai ter breakout rooms. Você pode praticar alemão, italiano, francês, espanhol, inglês. A gente vai ter moderadores em cada sala. Eu vou estar moderando hoje a sala de francês. Mas, bom, você pode praticar qualquer idioma que você quiser.
E na segunda-feira a gente volta para o segundo dia de evento, à tarde. De novo, a gente vai ter um convidado especial, e à noite, prática, para fechar o evento. Lembrando que durante o mês de março, todos os clubes da Master Academy estão abertos à visitação. Então, eu quero praticar espanhol, eu quero praticar. Tá lá os horários, você pode participar de qualquer um deles. Manda mensagem para a Sofia. Bom, obrigado a todo mundo por ter vindo. Espero que tenha se divertido, espero que tenha sido muito útil. E a gente se vê à noite. Obrigado a todos por terem vindo. Agora eu vou almoçar, tá na hora do almoço, tá na hora de have my lunch, como eu falei com vocês, né? Que eu ia fazer, não tava mentindo, não era exemplo, não. Não era exemplo, não. É isso, gente. Obrigado aí. Me sigam nas minhas redes sociais, caso alguém não conheça, mas eu acho que todo mundo deve saber, né? É o @ViniHPR, esse é o meu pessoal, e tem o do Let's Dots, né? Let's Dots. É isso. Me sigam lá, vai ser um Muchas prazer gracias. Buen imensurável. provecho. Obrigado pelo convite. Una Tem foto, foto. não? Você faz foto, Patrick, ou não? Eu gravei tudo, né? Então deve fazer. Ah, deixa eu fazer, eu vou postar. Calma aí. Então, Peraí. Ó. É isso, gente. Obrigado. Até a próxima.